Oséias, capítulo 1. E diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, tomou a Gomer, filha de Diblaim. Ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú. Farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, os filhos de Israel, se congregarão, constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Vamos orar. Graças te damos, ó Senhor, por tudo que tu tens feito por nós, por tua bondade, por tua benignidade, por tua misericórdia, por não nos tratar, Senhor, segundo os nossos pecados, mas nos tratar, Pai, de acordo com a tua benevolência e com a tua bondade. Pedimos a tua bênção e a tua direção sobre esse culto, que tudo que venha a ser pensado, falado, que tudo que venha a ser exposto, seja com a intenção de te glorificar, pois esse é o nosso propósito, esse é o nosso desejo. Aumenta-nos, Pai, cada dia a nossa fé, nossa devoção, nosso amor e nosso fervor pela tua palavra, pela oração, e que nós possamos amar a ti verdadeiramente. Obrigado por tudo que tu tens feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Oséias, um livro sobre o amor divino confrontado com a deslealdade e os erros do povo de Israel. Oséias foi um profeta, digamos, exclusivo do Reino do Norte. Lembre-se que Israel, após a morte de Salomão, foi dividido. O profeta foi enviado a ministrar a um povo espiritualmente endurecido e desviado, e que naquele momento havia virado as suas costas para Deus. Mas a graciosa maravilha mostrada nesse livro é que o Senhor não respondeu ao povo de Israel de acordo com as suas atitudes e de acordo com as suas ações. Embora o povo tenha abandonado a Deus, e embora Deus tenha agido com disciplina para com o seu povo, Deus ainda assim foi bondoso para com Israel. Em Oséias nós vemos como o casamento daquele profeta refletiu ou expôs à nação de Israel todo o descaso que o povo tinha para com o seu Deus. Oséias vivenciou na pele, sentiu a dor, assim como Deus,
da infidelidade do seu povo, já que a esposa dele lhe foi infiel. Consequentemente, quando ele falou à nação, não fez de uma maneira neutra, não fez de uma maneira ignorante, mas ele fez no calor da sabedoria de quem passou por aquilo que Deus estava passando. Ele conhecia a angústia de um coração quebrantado. Ele conhecia o peso da dor, da traição do povo de Israel. Ele sabia das dificuldades em se recuperar alguém que quebrou uma aliança com o seu Deus. Como todo profeta de Israel, como todo profeta que se levantava a confrontar o povo com seus pecados, uma das tarefas de Oséias era justamente alertar o povo sobre a gravidade da sua conduta. E assim, apelar para que eles pudessem retornar para Deus, arrependidos de seus pecados. Pois o juízo de Deus era algo que naquele momento seria inevitável. Historicamente, lembrando que a divisão do reino de Davi, a divisão do reino de Israel, depois da morte de Salomão, não foi apenas uma questão política. Israel, e principalmente o reino do norte, se afundou em uma decadência espiritual sem precedentes. A vida religiosa das 10 tribos do norte, que compunham o novo reino de Israel, estava corrompida pela idolatria, pelo sincretismo religioso e pelos novos conceitos que aquele povo criou de adorar a Deus. E tudo por conta de vaidade, de ciúmes. Lembre bem que o rei Jeroboão I, quando houve a divisão em que o povo de Israel, mesmo sendo um reino dividido, tinha que descer a Judá, a Jerusalém, ao templo, para oferecer sacrifícios a Deus anualmente. Jeroboão teve uma brilhante ideia de Jerico. Cria 2 ídolos e passa a induzir, a iludir ao povo e dizer: olha, vocês não precisam descer até lá. Vocês não precisam ver o rei que está em Judá. Vocês podem cultuar Deus aqui, nós também temos Deus aqui. Em outras palavras, façam de conta que esses bezerros são Deus. É só para dar uma ideia. E nisso a nação de Israel se afundou cada vez mais, enxergando supostamente o Deus invisível e verdadeiro em uma mera obra de mãos de homens. A religião oficial do norte, que outrora era totalmente dedicada a Deus, que era uma nação voltada a Deus, havia se tornado uma mistura de práticas judaicas genuínas com práticas pagãs de outros povos. E por tantas vezes Deus alertou ainda no deserto que o povo não fizesse isso. A exposição das tribos do norte às influências pagãs levou o reino de Israel a uma história de contínuos desvios e rebelião contra o Senhor. E se há uma coisa que nós precisamos entender com a história de Israel, e talvez até com a história das nossas vidas, é que Deus não deixa o pecado sem punição. Ele não deixa que seus filhos pequem sem que Ele os discipline. Deus levanta profetas como mensageiros, e por meio do ministério desses homens, Deus constantemente adverte os israelitas acerca da sua conduta, acerca dos seus pecados, acerca do perigo que é se opor ao soberano Deus, a um Deus amoroso, a um Deus favorável, a um Deus bondoso. Mas como é terrível a ira desse Deus. Eu queria começar o nosso texto, a observação do nosso texto, pela a mensagem representativa
do amor incondicional de Deus, ilustrado no amor de Oséias pela sua esposa. Nos versículos 2 e 3, diz o seguinte: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Para alguns comentaristas, a situação familiar do profeta Oséias e o seu matrimônio não passava de uma alegoria, embora eu não concorde, e a gente sabe que dentro do próprio texto traz indicações de que foi algo literal, algo verdadeiro, algo que ele realmente vivenciou, até porque não era apenas Gomer, era Gomer, filha de Diblaim. E nos capítulos posteriores, nós vemos que em alguns momentos Oséias foi lá resgatar sua esposa, que fugiu dele, e ele pagou o preço de resgate. Deus chamou homens, Deus inspirou homens para falarem em seu nome, porém com o profeta Oséias foi algo diferente. Não só inspirado, não só capacitado, mas sobretudo alguém que demonstrou pela sua vida o amor de Deus pelo povo de Israel e a infidelidade de Israel para com o seu Deus. Oséias foi uma trombeta a proclamar à nação infiel a compaixão de Deus. Gomer, a esposa adúltera, foi o símbolo perfeito, a ilustração perfeita, a vida perfeita para mostrar o amor de Deus pela sua nação, ainda que infiel ao seu Deus. Os filhos de Oséias apontavam para intervenções do juízo de Deus sobre aquela nação impura. E sabe, servir a Deus, estar disposto a fazer aquilo que Deus manda, não é algo agradável, nem sempre. É agradável para os servos do Senhor que sabem que a sua prioridade em sua vida é glorificar o nome de Deus. Oséias, atendendo à voz de Deus, iria contrair matrimônio com uma pessoa que não tinha compromisso com ele, um amor não correspondido. Nem os seus filhos ele teria o prazer de escolher o nome. Mas sem reclamar, sem questionar, e cumprindo a sua função de um profeta do Senhor, ele fez o que Deus ordenou. Oséias era conhecido como profeta do amor porque o seu livro manifesta o profundo amor da parte de Deus por Israel, um amor não correspondido. No livro de Oséias, nós temos Deus como sendo o marido que foi traído pela sua esposa infiel, e Israel, a infiel prostituta, que virou as costas para o seu Deus. Para nós, no contexto em que nós vivemos, é algo inconcebível você entrar numa relação com alguém, você oferecer o amor a alguém, quando esse alguém não lhe oferece o amor. Já diria o poeta, né? A pior coisa do mundo é amar sem ser amado. Mas era exatamente isso que a nação de Israel fez com Deus. A infidelidade é algo grosseiro e para nós imperdoável, pelo nosso senso de moral, de justiça, de ética. É algo que não se aceita, é algo que não se perdoa, mas foi isso que o povo de Deus fez com seu Deus. E é isso que muitas vezes nós fazemos com Deus, que sempre nos tem dado o seu amor. O casamento infeliz de Oséias foi planejado por Deus para servir de ilustração dolorosa para a situação do Reino do Norte, cujos cidadãos
O povo de Deus, que entrou ali pela mão de Deus, que chegou onde chegou porque Deus o colocou. E não foi só na terra, lá onde eles estavam, que eles provaram a mão de Deus. Pela ação de Deus, eles saíram da escravidão. Pelo poder de Deus, eles foram sustentados no deserto. E a Bíblia diz que sequer uma sandália se gastou, uma roupa se rasgou. Deus proveu água, Deus proveu comida, Deus proveu segurança, sombra, luz. Mas ainda assim, na primeira oportunidade, aquele povo virou as costas para o seu Deus. É claro que Deus não foi pego de surpresa. É claro que Deus sabia que a nação iria ser ingrata com ele. Mesmo quando a nação foi considerada a esposa do Senhor. Uma aliança firmada lá no monte. A infelicidade do profeta deveria servir para o povo olhar para si e ver a condição de miséria em que se encontrava. Mais uma vez destacando, Oséias, ele não desobedece, ele não questiona, ele não protela, ele não pede a Deus um tempo para pensar, ele simplesmente vai e obedece. A ação de Oséias foi imediata. O texto, o livro, não nos fala acerca dos sentimentos do profeta. Se ele chorava, se ele sofria, com certeza sofria porque é algo desconfortável. O texto não expressa se o profeta estava desconfortado, como ele se portava diante do povo. A única coisa que está clara no texto é que ele simplesmente obedeceu. Nem sempre está disposto a dizer que está disposto a servir a Deus é algo doce, confortável. A vida com Deus, a caminhada com Deus, a disposição em servir a Deus, muitas vezes nos traz ônus dolorosos. Mas é sempre bom lembrar, como servos do Senhor, que nós não fomos chamados por Deus para sermos felizes. Nós fomos chamados por Deus para fazer a sua vontade. E a maior felicidade nossa é quando o nosso Senhor se satisfaz com aquilo que nós, seus servos, fazemos. Oséias, ele também vivenciou um período de prosperidade e decadência. O contexto histórico no qual o ministério de Oséias foi inserido ocorreu no período do reinado de Jeroboão II. Então, se você tiver um filho, não bote o nome dele de Jeroboão. Não foi um mau rei, politicamente falando. Foi alguém que deu estabilidade à nação. Foi alguém que colocou, digamos, o país nos trilhos de novo. Foi alguém que restabeleceu a ordem das 10 tribos. Todavia, embora o reino norte, estável, próspero, a moralidade do povo, o culto a Deus, não foram restaurados. Predominava o vício, a opressão. E a conduta do povo de Deus era manchada pela idolatria e não pelo culto, e não tinha primazia o culto ao Senhor. E nos deve fazer pensar no seguinte: como é impressionante, como a paz externa, como a sensação de sossego nos faz ignorar a nossa batalha interna. Como é impressionante como a nação em pecado, o povo rebelde, a idolatria, a prostituição daquele povo contra Deus, mas aquela sensação de paz, as coisas dando certo, fez com que o povo ignorasse a sua miséria.
E conosco é do mesmo jeito. Talvez tenhamos aí os nossos pecados de estimação, os nossos pecados ocultos, mas a sensação de paz, a sensação de que Deus não está fazendo nada, de que Deus não está vendo, nos faz esquecer de olhar para dentro de nós. A sensação ilusória de paz com Deus não só nos faz ignorar os pecados ocultos, mas muitas vezes até os públicos. Uma nação toda estava em pecado, abandonou a pureza do culto ao Senhor, abandonou ao seu Deus, mas a paz e a prosperidade política na qual eles viviam os anestesiava para a realidade dura de seus pecados. E talvez, lá naquele período, no povo que lá estava, no Reino do Norte, talvez, eles não deixaram de cultuar, eles não deixaram de ser religiosos, eles não deixaram de ser devotos. Talvez eles cometeram o erro que até hoje se faz, que todos os caminhos levam a Deus, que eu posso cultuar a Deus da minha maneira, que se Deus quiser que eu sirva Ele, Ele que se adapte à minha vontade. Deus, Ele não está ignorante, Deus, Ele não está inconsciente dos seus pecados. Se tem alguém que sabe dos nossos pecados, se tem alguém que sabe quem nós somos, esse é Deus. Não é porque tudo está tranquilo que isso queira dizer que tudo está bem. Eu li Maquiavel 3 vezes, eu sou fascinado pelo livro O Príncipe, por sinal eu emprestei e o cara não me devolveu. Está em pecado. Meus Deus, agora eu vou botar lá Êxodo 20:15. Mas há uma coisa que Maquiavel diz, que infelizmente nós falhamos. Apesar dele ser meio louco da cabeça, mas algumas coisas, ele era meio louco da cabeça, algumas coisas. Maquiavel dizia ao príncipe, para quem ele dedicou o livro, que em tempos de paz há que se estar preparado para uma guerra. E ele fala que quando o príncipe com sua comitiva estiver andando pelos vales do seu reino, que ele sempre esteja naquela obsessão de olhar para cima e dizer, podíamos ser atacados dali. As maiores quedas que nós temos em nossa vida espiritual é porque justamente o diabo nos pega quase sempre com a guarda baixa. E não precisa lutar em MMA para saber disso. Nós abandonamos os princípios que Deus instituiu. Nós achamos que podemos moldar, modificar, melhorar, aperfeiçoar aquilo que Deus deixou escrito. E quando nos damos conta, quando menos nos damos conta, estamos totalmente desviados do que a palavra ensina. Deveríamos ter um compromisso diário com Deus, deveríamos ter uma vida com Deus, deveríamos ter a Deus. Talvez o seu maior problema, talvez o maior problema do povo, talvez o maior problema em todas as épocas, e principalmente nessa era cristã que nós vivemos, é porque o cristianismo atual possivelmente não tem mais a Deus. Ele tem tudo, ele tem entretenimento, ele tem diversão, ele criou os seus deuses, mas ele não tem Deus. Porque ele virou as costas para Deus, como a nação de Israel fez. Porque ele esqueceu de tudo que Deus fez. Porque alguém, algum louco, botou na cabeça desse povo que você é especial. Você não é, você era um miserável. E se não fosse Jesus cruzando o seu caminho para lhe resgatar, você estava já na beira do precipício, talvez até no inferno. Deus, por amor, firmou uma aliança com você. Deus, por amor, um dia lhe convenceu do pecado, da justiça, do juízo. E sabe o que é que nós fazemos muitas vezes, quando somos
convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Parece que em algum momento da caminhada nós achamos que nos tornamos autossuficientes e paramos, assim como Pedro, de olhar para Cristo e contemplar nós mesmos. E fatalmente nós fracassamos. E fatalmente nós adulteramos, e fatalmente nós nos prostituímos, porque esquecemos de preservar todo o cuidado que deveríamos ter de andar com o nosso Deus. Em Jeremias, eu não lembro agora o capítulo, mas é muito interessante quando Deus fala à nação de Israel, e Ele diz a Israel: olha, eu sinto falta de quando nós andávamos como noivos, de mãos dadas, quando você não tinha vergonha de andar comigo. Parece que o fervor da conversão vai embora com o tempo. Parece que a alegria da descoberta, de ter sido descoberto por Deus, com o tempo some. Assim como Israel, num período de prosperidade, às vezes acabamos entrando em uma decadência espiritual. Eu não sei se é o seu caso, mas eu conheço algumas pessoas que disseram que os melhores momentos de suas vidas foram justamente nas adversidades, porque na adversidade todos são obrigados, ainda que obrigados, a buscar a Deus. É na adversidade que nós lembramos que temos que orar, é na adversidade que nós lembramos que temos que pedir ajuda a Deus. Oséias viveu e viu a prosperidade do povo, mas teve que confrontar a sua decadência espiritual. Por amor, foi por amor, Deus não deixou o seu povo sem a devida disciplina por causa dos seus pecados. Tem um livro muito bom chamado A Doutrina de Deus, eu acho que você deveria ler. E a gente precisa muito, urgentemente, reconceituar e estudar isso que se chama amor. Amor não é ser conivente, amor não é ser cúmplice. E nesse livro, eu acho que é do Heber Campos, é chocante, mas é real, e eu concordo quando ele diz que o inferno é uma prova do amor de Deus. Simplesmente porque Deus, na sua santidade, na sua justiça, Ele não pode deixar o homem sem a devida punição do seu pecado. E quem tem filhos aqui sabe que nós disciplinamos os nossos filhos porque nós os amamos. E o peso da mão de Deus, se em algum momento cai sobre nós, não é por outro motivo, senão por Ele nos amar verdadeiramente. A dor causada pela mão de Deus e a forma enérgica e desagradável com que Deus disciplinou o seu povo foi a forma singela dele dizer: eu te amo. Até porque a gente precisa também trazer à mente a santidade, a glória, o nome e a sua justiça. Deus não negocia. Mas o texto segue. E os filhos do profeta com a esposa adúltera começam a nascer. E até agora nós falamos de uma boa história de amor, de um marido amoroso, paciente, que ama sua esposa infiel. Mas como eu sempre digo, né, a história continua, a história é completa. Tem o lado de que Deus ama sim. Mas os filhos do profeta, cada um traz um presságio doloroso sobre a nação. Acompanhe aí comigo. Deixa eu só me situar aqui, por favor. Versículo 3. A segunda parte. E ela concebeu, e lhe deu um filho. Disse o Senhor: põe-lhe o nome Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia,
quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber, deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome Desfavorecida. Em algumas Bíblias vai ter, acho que é Lo-Ruama, não é isso? Ok. Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém a casa de Judá ainda me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a favorecida, guarde bem essa informação, concebeu e deu à luz a um filho, e o Senhor lhe disse: põe o nome de não meu povo, ou Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei seu Deus. As coisas não iam ficar simplesmente no amor e no perdão. E às vezes nós não entendemos e achamos que o fato de sermos perdoados quer dizer que não teremos consequências. Sim. Deus perdoou a Davi. Deus foi claro: você não vai morrer. Mas as consequências do pecado de Davi não saíram da casa dele. E é pesado quando Deus diz: você não vai morrer, você está perdoado, mas a espada não vai se apartar da sua casa. Uma filha foi estuprada, 2 filhos mortos, as concubinas violadas pelo próprio filho, ele fugindo da morte. Irmãos, em outras palavras, o que está escrito na Bíblia, sem ocultar nenhum erro de ninguém, é justamente para que nós, enquanto servos de Deus, entendamos que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. O casamento de Oséias com Gomer era um retrato do amor incondicional de Deus para com Israel. Mas, na medida em que Deus é um amor incondicional, Ele também tem uma ira implacável. O primeiro filho, o primogênito, é Jezreel. O nome do primogênito de Oséias, digamos, é assustador. E imagina alguém que tivesse um filho e dissesse: bota nele aí Canudos. Lembra da chacina de Canudos? Ou bota o nome desse menino aí de campo de concentração. O vale de Jezreel era um campo de batalha, onde Jeú exterminou a família de Acabe. Para a gente parece ser um nome comum, para eles era um nome extremamente pesado. Era um local de morte, de carnificina, de terror. Foi um local onde houve derramamento de sangue, onde pessoas culpadas morreram, mas o problema aqui com o reino do norte, com a dinastia de Jeú, é porque o rapaz aqui pegou corda e matou até quem não devia. E é bom entender que Deus, Ele é justo. A sua justiça às vezes é pesada, e a própria palavra dele diz, desde Gênesis lá capítulo 9, que aquele que derrama sangue inocente tem que ter o seu sangue derramado. No entanto, Deus, Ele não apoia barbaridades, chacinas, que foi o que Jeú acabou promovendo. A atitude afoita, indo além do que Deus ordenara, foi o que Jeú fez. Jezreel é uma referência à carnificina promovida por Jeú, sob o pretexto de dizer que estava lutando e matando pela causa de Deus. Deus estava anunciando por meio do nome do primeiro filho de Oséias, que ele colocaria um fim não apenas na dinastia de Jeú, mas no reino do norte. A casa de Jeú caiu com a morte de Zacarias. E depois de 30 anos de golpes e contragolpes, o reino foi despedaçado pela Assíria e nunca mais se recuperou. Estava sendo anunciado para o reino do norte naquele momento: eu vou aniquilar vocês. Aniquilar não, porque aí Deus dizimaria o seu povo. Eu vou acabar com o reino.
O povo vai ser disperso. Vocês vão ser espalhados. O reino de vocês vai acabar. A nação de vocês vai ser tomada. Os pecados que os reis de vocês fizeram não vão ficar impunes. E mais uma vez eu trago à memória, Deus foi quem deu aquela posse à nação. Era a terra prometida, era o local deles. E agora o mesmo Deus que os uniu ali, que os juntou ali, que os abençoou ali, estava os dispersando por conta do seu pecado, por conta da sua rebeldia, por conta do seu desvio, porque o povo simplesmente resolveu não seguir os estatutos do Senhor. E eu sempre ressalto isso, que não era uma novidade, era desde o deserto. Deus sempre estava falando ao seu povo sobre as dolorosas consequências do desvio de seus caminhos. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio 4, por favor. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio 4, só para a gente entender que o povo não foi pego de surpresa e que Deus já havia alertado as gerações anteriores. Diz o seguinte: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ordeno, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado os estatutos, juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este povo, este grande povo, é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos de juízos tão justos como toda esta lei, que eu vos hoje proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Isso deveria ter sido passado, isso deveria ter sido informado, isso deveria não ter sido encoberto, não deveria ter sido negligenciado. A geração seguinte tinha que saber o que a geração anterior sabia. Não esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne esse povo e eu os farei ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que viver na terra, todos os dias que na terra viver, e ensinarás aos seus filhos. O povo foi disperso, porque Deus estava cumprindo aquilo que Ele já tinha dito desde o deserto. O povo pecou, e Deus cumpriu a ameaça que havia dito.
Mas tem a segunda filha, né, a Lo-Ruama, ou a desfavorecida. E se o nome do filho dele estava associado a um campo de sangue, a um local de carnificina, Deus agora estava dizendo ao seu povo que, de uma forma brusca, Deus estaria encerrando o seu favor, a sua bondade, a sua generosidade para com ele. A identidade da nação de Israel foi desenvolvida com base na compaixão de Deus, na bondade de Deus e no amor de Deus para com aquele povo. Esse amor, esse favor, esse cuidado ficou demonstrado no constante cuidado paternal de Deus para com a sua nação. O princípio desse cuidado era claro: o perdão de Deus. E o anúncio agora desse julgamento no nome da segunda filha do profeta era algo terrível, porque em breve a nação não contaria mais com o perdão do seu Deus. A nação que antes contava com a benevolência pecou de tal maneira que naquele momento Deus disse: eu não vou mais perdoar vocês. Nada pode ser tão prejudicial ao homem quanto a perca da misericórdia do Senhor. O profeta Jeremias, em Lamentações 3:21, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Imagina o que seria de nós se hoje a misericórdia de Deus cessasse. Sabe, nós estamos passando, o mundo está passando por um momento singular. Eu não vou dizer, como alguns já disseram, que o vírus que assolou a humanidade é uma bênção de Deus. Não é. E eu acho que quem diz isso é um herege tremendo. Na minha opinião, deveria ser condenado à fogueira. Mas é minha opinião. Já estamos aí na esperança, né, de que já tem uma vacina. Mas imagina você, se depois dessa calamidade, um anjo descesse do céu e dissesse: a minha misericórdia, a misericórdia de Deus, cessou para a humanidade, e o que está aí é justamente para dizimar toda a terra. Você já pensou o que seria da sua vida aí? Principalmente você que é rebelde contra Deus, que não conhece como Senhor, que acha que pode viver a vida da sua maneira, do seu estilo, que cria o seu Deus, que tem os seus próprios conceitos. Israel, ainda que temporariamente, estava ouvindo da boca do profeta de Deus dizendo: eu não vou mais favorecer vocês, eu não serei mais misericordioso com vocês, eu não vou ser mais bondoso com vocês. A humanidade toda se escondeu dentro de casa, com medo de um vírus. Aí eu faço que nem o outro. Eu tenho é pena quando essa humanidade toda estiver diante do grande trono branco. Porque aí, filho, não tem vacina nenhuma que dê jeito. E pode apelar para a ONU, para a OTAN. Haverá um dia em que a longanimidade de Deus vai cessar. E nesse tempo, vai chegar o tempo em que tempo não mais haverá. Os avisos já são dados.
As exortações de perguntar pelas veredas antigas são dadas. Sempre é bom ressaltar, a igreja não é o novo Israel. Igreja é igreja, Israel é Israel. Mas, tal qual Israel, nós vivemos dia de um cristianismo prostituído. Igrejas que são verdadeiros bordéis. Pastores que são verdadeiros cafetões, porque pregam um evangelho falso, adulterado, para massagear ego das pessoas. E ovelhas que sentam nas cadeiras e que não passam de bodes, porque não procuram pasto, procuram guloseimas, e que caem na ilusão de que podem viver. Não pode. E o aviso da palavra de Deus, tal qual foi para Israel, é para você agora. Em algum momento da história, Deus vai tirar a misericórdia do mundo. Deus vai tirar o seu favor. Meu caro ouvinte, pelas misericórdias de Jesus, de Deus não se zomba, e nada é mais terrível do que cair nas mãos de um Deus irado. O inferno não é brincadeira. E quem vai para lá, seja lá quem for, com os títulos que for, com a fama que tenha, não vai para fazer show, vai para sofrer, gemer. Nada é tão prejudicial ao homem quanto a perca da misericórdia de Deus. Porque Deus tem um zelo ardoroso pelo seu nome. Deus tem compromisso com a sua glória. Deus tem um compromisso primário, último, consigo mesmo. E se você veio para a igreja dizendo que ia ser feliz, ai, coitado. Aqui não é lugar de pessoas felizes. Aqui é lugar de servos trabalhadores, que são felizes até quando sofrem por amor a esse Deus, que sofreu por eles na cruz. Vamos lá que eu já me empolguei demais. O terceiro, Lo-Ami. E na sua Bíblia talvez diga, não meu povo. Dos 3 filhos de Oséias, os comentaristas acreditam que desfavorecida e não meu povo seriam os filhos da prostituição. Em virtude que está tratando da mais infidelidade, ou da constante infidelidade do povo de Israel. O que Deus está anunciando aqui ao povo, quando diz, o nome dessa será não meu povo, é que, olha, nós estamos nos divorciando agora. Vocês não contam mais com o meu favor, vocês não contam mais com a minha fidelidade. Eu também estou virando as costas para vocês. Eu também estou esquecendo vocês. Vocês acham que pode viver sem mim? Vocês acham que podem afrontar a minha santidade? Vocês acham que podem fazer pouco caso da minha bondade? Ótimo. Sigam a vida de vocês. Lembra lá de Romanos capítulo 1? Quando Paulo diz que porque o homem resolveu abandonar a Deus, Deus entregou o homem à sua própria sorte? Ótimo. Desfrutem a liberdade de vocês. Não meu povo aponta para uma mudança total no relacionamento de Deus para com a sua nação. Não meu povo não só aponta para um povo de comportamento oposto à santidade de Deus, mas aponta também para um Deus que está apartando-se do seu povo. Vocês agora vão sofrer. Depois de haver... E aí a gente entra aqui na questão do que o texto diz. Olhe bem, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho, e disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo. De acordo com os dados históricos,
tá? Isso aí, para quem tiver curiosidade, você pode verificar lá no livro apócrifo de Macabeus, segundo Macabeus 7:27. Uma mulher da época, ela amamentava um filho de 2 a 3 anos. E aí a gente vê como Deus ainda é bondoso, porque Ele ainda deu um intervalo de tempo para que o povo pudesse refletir, pensar. Que bondade é essa de Deus? Que talvez você que esteja me ouvindo, a paciência que Deus já tenha com você, porque há quanto tempo faz que você rejeita, que você recusa a Deus? Mas Deus age bondosamente. Mas querido, sabe aquela história? Não abusa da bondade? A longanimidade de Deus, ela também tem um limite. A bondade de Deus, em algum momento, pela sua justiça, vai dar lugar à sua ira. Um comentarista chamado David Abardi faz o seguinte comentário: a ameaça é intensificada por sua franqueza. Dentro do texto, nós observamos que pela primeira vez, na sequência de sinais, o Senhor começa a falar ao povo em segunda pessoa no plural, mostrando assim que a situação já estava muito difícil, que o relacionamento de Deus com o seu povo já estava insustentável, e que o veredito já estava decretado. Longe da tutela de Deus, e agora debaixo da sua ira, fora do alcance do seu favor, o povo de Deus só tinha uma coisa a dizer: estamos condenados. O Deus que nos salvou da escravidão, o Deus que nos sustentou no deserto, o Deus que nos pôs nesta terra, virou as costas para nós. A nossa valência e a nossa esperança, como meros mortais, é que sempre nós podemos apelar para a misericórdia de Deus. E ainda que Deus tenha retirado a sua misericórdia, não nos resta outra coisa a não ser apelar para ela. Observa comigo Lamentações 3, versículos 22, 32 e 33, que lá está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque Ele não aflige nem entristece o homem de bom grado. Deus não se satisfaz em causar dor ao homem. Deus não se satisfaz em colocar o homem debaixo da sua ira. Deus não se satisfaz com o sofrimento da sua criação. Mas na sua justiça, na sua santidade, Ele não pode deixar que o pecado fique impune. E sabe, ainda seguindo a própria instrução de Jeremias lá em Lamentações, coloque a boca no pó. Se tem de reclamar de alguém, reclame de você. Se tem que apontar para alguém, aponte para você mesmo. Se tem que questionar alguém por causa da situação, questione-se a você mesmo. E que bom que a palavra de Deus, ela traz a história completa. Ela não traz só o peso da ira de Deus, mas ela também traz promessa de restauração para aqueles que se arrependem. Porque é essa a finalidade da disciplina. Porque é essa a finalidade do peso da mão de Deus sobre os seus filhos, causar arrependimento. E o profeta Oséias, ele também está lá para anunciar ao povo que há esperança, que há uma possibilidade de restauração,
que mesmo que o povo seja disperso, que mesmo que o povo perca o favor, perca a misericórdia, perca temporariamente a possibilidade de perdão de Deus, esse povo ainda vai ser restaurado e não vai ser aniquilado. Versículo 10: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E sabe por que Deus ainda restaura Israel? E sabe por que Deus ainda restaura a mim e você? E sabe por que Deus não desiste da igreja? Lembra do que eu falei de manhã? Porque Deus é fiel a Ele, porque Deus é fiel à sua promessa, porque Deus é fiel ao seu propósito, porque Deus é fiel à sua glória, porque Ele disse sim, que o Redentor viria por meio desse povo, e que mesmo que nos percalços da história esse povo faça o que fez, Deus não vai frustrar os seus planos por causa da falha dos seres humanos. E que nós podemos confiar que a fidelidade de Deus para com o seu nome, para com a sua glória, e ainda que em algum momento nós soframos, choramos, e passamos perto até da aniquilação, pelo amor que Deus tem, a palavra dEle, Deus vai cumprir o que prometeu. Graças a Deus a história não acabou aqui, graças a Deus Israel não foi aniquilado, graças a Deus Israel não ficou, como muitos povos da história ficaram, perdidos. O número dos filhos de Israel será com a areia do mar. A luz surge nas trevas, a alegria nasce da tristeza, a misericórdia ressurge do meio do castigo, a vida brota em meio à morte. Assim é a Sagrada Escritura. Sob a ameaça de uma punição iminente, promete também bênçãos. Aquilo que Deus tira do seu povo, aquilo que Deus tira de nós, Ele não restitui, tá? Ele substitui, Ele dá novo. Está vendo como o humanismo é algo pernicioso? Restitui que eu quero de volta o que é meu. Oh, tá bom, vai lá para o inferno. Está vendo como o humanismo é pernicioso? Deus não restitui, Ele substitui por algo novo. Israel foi reunido de novo. Mas ainda nos dias atuais, como no passado, ainda despreza o amor de Deus. E equivocadamente ainda espera um Messias, que já veio, e que já está por vir novamente. Sabe o que é mais tremendo nesse relato bíblico? O texto termina dizendo que os filhos de Judá, os filhos de Israel, congregarão e constituirão sobre si uma cabeça. Sabe o que é mais tremendo, maravilhoso, inenarrável, incomunicável, inexpressível, e até algo que você não acha adjetivo para dizer? Eu não gosto de falar fantástico porque dá a ideia de fantasioso. Não é fantasioso, é real. É que um dia o reino do Messias vai ser estabelecido lá em Israel. E nós vamos ver Cristo reinando, o cabeça, com Israel reunido de novo, a nação unificada de novo, restaurada de novo. Nós vamos ver o Messias reinando em Israel. E Israel vai ver a igreja reinando com Cristo.
Mais uma vez, eu vos apelo, igreja do século 21, não façamos igual a Israel. Não desafiemos a Deus nos opondo à sua santidade. Lembremos todos os dias que Deus é zeloso pela sua glória, que Deus é justo e que a ira de Deus é implacável. E lembremos que se a ira zelosa de Deus fez o que fez com a menina dos olhos dele, que é Israel, o que essa ira não fará conosco, ervas brutas enxertadas na videira? Que Deus abençoe as nossas vidas e nos faça descansar na bondade de Deus e nos faça despertar para esse zelo maravilhoso que Deus tem pela sua glória. E que Deus desperte em nós, que Deus não desperte em nós outro sentimento que não seja o mesmo.